Ele é uma lenda por uma razão. Bruce Lee, conhecido por sua velocidade imbatível e habilidades incomparáveis nas artes marciais, deixou uma marca duradoura no cinema e na cultura pop. Nesse vídeo, iremos relembrar os 10 momentos mais épicos no cinema de Bruce Lee, a ação, a maestria e o impacto que marcaram uma era nas artes marciais. Sejam bem-vindos aos mais incríveis Top 10. Eu sou Adriano Todeschini, trazendo meu Top 10 especial dedicado ao lendário Bruce Lee. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Fábrica de Gelo, o dragão chinês de 1971. Iniciamos com o momento em que Bruce Lee transforma uma fábrica de gelo em sua arena. Embora desarmado, os atacantes logo souberam que cometeram um grande erro quando o personagem interpretado por Lee começa a improvisar. Um dos pobres bandidos ainda é jogado através de uma parede, ao melhor estilo Papaléguas. Sério, com todos aqueles picadores de gelo espalhados, não é o pior lugar para puxar briga com o rei do Kung Fu? Luta com Nunchakus, o voo do dragão de 1972. Viajamos para Roma, onde Lee é enviado para ajudar sua família a combater a máfia local. Quando ele é levado a um beco para ser roubado, Lee rapidamente muda a maré. Curiosamente, os bandidos se reagrupam e são enviados para pegá-lo sem usar armas. Chefe! Chefe! Aquele desgraçado fugiu! Vá pegá-lo, mas sem armas. Isso permite que Lee tire um par de nunchakus do além e acabe com a raça dos caras. Falando sério, de onde ele tirou isso? Ataquem! Upgrades do Covil Secreto, Operação Dragão 1973. Quando Lee encontra o caminho para o Covil Secreto subterrâneo do vilão, ele é forçado a tirar a camisa e derrubar inúmeros inimigos no caminho. Esta briga fica mais intensa conforme ele adquire armas melhores ao derrotar os oponentes. Sabe, igual um jogo de RPG, que após você derrotar um inimigo, um item é dropado, o que inclui um bastão longo, varas de metal, e finalmente a marca de Lee, os famosos nunchakus. É uma pena que os caras maus parem de aparecer, pois isso podia ter ficado ainda mais louco. Enfrentando um Gigante, Jogo da Morte de 1978. Ó céus, e aqui vamos nós, é a hora do lendário macacão amarelo. No ápice desse filme, Bruce enfrenta um gigante que era interpretado pelo jogador de basquete de 2,18 m, Kareem Abdul-Jabbar. Saiu! Gente, ó, não sabe quantas vezes eu tive que repetir isso daqui, tá? Ó, e era coisa assim, eu esqueci o final. Acho que só isso aqui já merecia o like de vocês aqui, hein? Dá essa força aí. Com 1,67 m, Lee parece um anão perto do seu oponente. Mas como um mestre no Kung Fu, ele é capaz de usar o peso do oponente contra ele mesmo e consegue sufocá-lo. Uma curiosidade aqui é que esse macacão serviu de inspiração para o diretor Quentin Tarantino no filme Kill Bill de 2003. Vingança, Operação Dragão de 1973. Neste confronto puramente pessoal, que acontece durante um torneio de artes marciais, Lee se depara com o barbudo, sadista e com cicatriz na cara Ohara, que foi responsável pela morte de sua irmã.
A madeira não reage. 2000 anos depois. Muito bom. Mas tijolo não revida. Lee o enche de porrada sem receber um arranhão. Quando O'Hara quebra as regras, Lee faz mais do que apenas machucá-lo. Ele finaliza o adversário com uma das cenas mais lembradas de seus filmes: o Salto da Morte. Enfrentando Petrov, a Fúria do Dragão, de 1972. Neste filme, vemos Lee em uma missão para se vingar daqueles que mataram seu mestre. Em sua busca por vingança, Lee encara Petrov, um russo sinistro, que usa suspensórios. Outra curiosidade aqui é que Petrov é interpretado por Robert Barker, um dos alunos de Lee. Esta luta é memorável pela ação de punição e humor seco, conforme Lee confunde seu oponente com movimentos de mão. Ele até morde a perna do cara. Em que escola de artes marciais ele aprendeu isso? Bem, eu acredito que deve ter sido na mesma escola do Mike Tyson. Sem Respeito, A Fúria do Dragão, de 1972. Um momento que redefine as cenas de ação de Hong Kong, de lutas de espadas para mão limpa. Com o mestre de Lee morto por uma escola rival, ele aparece na porta deles para ensinar respeito. Com esse movimento corajoso, ele enfrenta todo o dojo sozinho. Vamos pegá-lo! Mas para isso, ele tem que fazer topless, criar um furacão humano e abrir cabeças com nunchakus. E no fim, ele os faz comer a placa do próprio dojo. Toma. Agora vocês estão comendo papel. A próxima vez terão que comer vidro. Acabando com o Inimigo, o Dragão Chinês, de 1971. Nesse clássico, vemos Lee como um homem que fez um juramento de não violência, mas é forçado a quebrar essa promessa. Você, quietinho. Se não me deixarem em paz, eu chamo a polícia. Tudo para enfrentar o homem que assassinou sua família. Lee consegue vencer, rebatendo com o pé uma faca arremessada contra ele, para logo em seguida aplicar um verdadeiro fatality no adversário, enfiando os dedos em seu peito. E a cena termina com Lee desabando, completamente exausto, sobre o adversário. Corredor de Espelhos, Operação Dragão, 1973. Na última luta do seu filme mais famoso, Lee enfrenta Mr. Han, um senhor do crime e monge Shaolin renegado, que organiza um torneio de artes marciais com a esperança de recrutar talentos para suas operações clandestinas de drogas. Ele tem uma mão esquerda artificial, onde pode encaixar várias armas, incluindo uma garra e um conjunto de lâminas. É nessa luta que Lee ganha arranhões em todo o seu corpo e rosto, o que se tornou a imagem mais emblemática de sua carreira. Bruce Lee vs Chuck Norris, O Voo do Dragão, de 1972. E finalmente chegamos ao primeiro lugar em nossa lista, o último confronto entre leste e oeste, que pôs Bruce Lee vs Chuck Norris no Coliseu de Roma. Tudo aqui é lendário, desde a preparação de Lee para persuadir com estalos constantes durante o aquecimento e alongamento, pequenas provocações e derrubar seu oponente. E tudo acontecendo sob o olhar atento de um gato,
em um encontro tão decisivo, nem Lee resistiu a um golpe sujo. E após esse encontro épico, é claro, é impossível ir embora sem reconhecer um adversário tão digno. E aí, você concorda com essa lista? Tem alguma outra cena que você acha que merecia estar aqui? Coloca aqui nos comentários que eu quero ler. E não se esqueça de se inscrever no canal. Preciso muito da sua ajuda para atingirmos a meta de 1000 inscritos aqui no YouTube. Então, conto com a sua força. E já ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder os próximos vídeos. Espero que tenha curtido. E até a próxima. Kareem Abdul-Jabbar. Deixa eu ver como é que é. Interpretado pelo jogador de basquete, Kareem Abdul-Jabbar. Caramba, que nome difícil. Vamos lá. No ápice desse filme, Bruce enfrenta um gigante, interpretado pelo jogador de basquete, Kareem Abdul... Vai lá, vai sair, vamos lá. No ápice desse filme, Bruce enfrenta o gigante, interpretado pelo jogador de basquete, Kareem Abdul-Jabbar. Saiu!